Senhoras e senhores, finalmente nós temos James Gunn assumindo a direção da DC nos cinemas, nas séries e tudo mais. Antes nós tínhamos só ali o boca a boca, né? A palavra. Mas agora nós temos realmente anúncios pra fazer. E tem filme, tem série, tem filme que é do universo compartilhado, tem filme que é do universo isolado. Tem muita coisa que saiu e nós vamos aqui fazer um resumão de todos os primeiros anúncios de James Gunn dentro da DC aqui no Dimensão Zero. Sim, senhoras e senhores, vamos falar sobre os primeiros anúncios aí que James Gunn e Peter Safran fizeram sobre essa nova fase da DC nos cinemas e também no streaming, esse universo compartilhado que os dois querem criar para a Warner Discovery. Basicamente, sempre é bom lembrar, James Gunn e Peter Safran fazem um papel parecido com o que Kevin Feige faz na Marvel hoje, e a partir de agora a DC é vista exatamente como a Marvel é visto para Disney. É um setor dentro da empresa, mas totalmente independente. Isso é muito bom porque dá autonomia para James Gunn e Peter Safran trabalharem os seus projetos ali com uma liberdade criativa muito interessante. Bom, os dois fizeram uma reunião na segunda-feira com a imprensa, uma reunião privada, e na terça-feira o embargo dessa reunião caiu, ou seja, ali na terça-feira, nós tivemos as revelações dos primeiros projetos de James Gunn e Peter Safran na DC, e tem coisa muito interessante ali, viu? Mas antes, é bom nós lembrarmos que muitas coisas ainda da era Snyder, digamos assim, antes de James Gunn, continuam confirmadas, ainda mais para esse ano, que teremos 4 filmes da DC. O cronograma continua de pé com Shazam, Fúria dos Deuses, estreando agora em março. Depois nós temos The Flash para junho, com Ezra Miller no papel de Flash. Lembrando que James Gunn também já falou que se o Ezra Miller continuar no tratamento bonitinho que tá fazendo, ele pode até continuar como o Flash da DC. O que eu realmente não gosto muito. Além de Shazam e The Flash, nós temos também confirmado Besouro Azul para agosto de 2023, agora, logo mais agosto. E para encerrar o ano, nós temos Aquaman, o Reino Perdido, que estreia em dezembro desse ano, ou seja, 4 filmes da DC que continuam de pé e no cronograma desse ano, ou seja, nenhum deles caiu. Teremos esses filmes sendo lançados e logo após começamos finalmente a era Snyder. Uma coisa interessante aí, que eu falei de Aquaman, que vai sair em dezembro, nós tivemos uns dias atrás aí o próprio Jason Momoa falando que tinha notícias muito boas, tinha tido uma reunião com o James Gunn e com o Peter Safran e tinha gostado muito do resultado. Muita gente achou que ele poderia vir ao papel de Lobo, ele abandonaria o papel de Aquaman e assumiria o manto do Lobo, mas nesses anúncios nós não tivemos isso. Pode até ser que nós tenhamos um Aquaman 3 com o Jason Momoa e ele realmente continue nesse universo, mas nada confirmado ainda. O que nós temos confirmado são esses 4 filmes para esse ano. E aí, interessante, as datas que James Gunn soltou são referentes a 2025, ou seja, 2024 nós não teríamos nenhum filme além de Joker 2, né, do Joaquin Phoenix com a Lady Gaga, que tá marcada a estreia para 2024. Além disso, nenhum filme mais da DC ou o projeto da DC está anunciado para 2024, né? Todos começam em 2025. Mas, bom, sem mais delongas, bora falar dos anúncios que James Gunn e Peter Safran fizeram hoje. Vamos começar com The Batman, exatamente, o Batman do Robert Pattinson com o Matt Reeves na direção, muito interessante. Todo mundo amou o primeiro filme, nós já tínhamos a confirmação do segundo filme que ia estrear, mas agora nós temos data desse filme. O filme vai trazer, como eu disse, novamente, o Robert Pattinson como o Batman e o Matt Reeves na direção e no roteiro. E agora nós não vamos ficar nem um pouco ansiosos para saber se o filme será confirmado por um terceiro ou não, porque James Gunn já confirmou. The Batman será uma trilogia, ou seja, teremos 3 filmes aí, com o segundo saindo no dia 3 de outubro de 2025. Esse filme, o segundo, é intitulado The Batman Parte 2. Será que nós teremos apenas esse nome ou pode surgir um subtítulo logo mais, muito em breve? E uma coisa interessante é que esse Batman,
esse Batman do Robert Pattinson e do Matt Reeves aí dirigindo, roteirizando, ele é totalmente separado do DCU. Se a Warner Discovery tem a intenção de fazer um universo compartilhado, o Batman do Robert Pattinson e do Matt Reeves ficam de fora. É um filme separado, é uma sequência separada do que nós conhecemos. Exatamente como Joker. Joker continua também separado desse universo, tanto do universo do Batman do Matt Reeves, como também do universo compartilhado da DC, entendeu? Isso pode ser muito interessante, nós temos essa visão diferente em projetos separados, que são efetivos, como nós vimos, tanto o primeiro Joker quanto o primeiro Batman foram muito efetivos em bilheteria, em aceitação do público e tudo mais. Deixar eles separados é um acerto, porque assim você não corre o erro de perder esses personagens ou estragá-los de alguma forma, né? Agora, o próximo projeto me deixou muito ansioso, tô falando de Superman Legacy. Bom, nós vimos no final do ano passado que Henry Cavill deixou oficialmente a produção de Superman 2. Mas ele deixou essa produção depois de ter anunciado que ia voltar como Superman num segundo filme e ter abandonado The Witcher para se dedicar ao papel. Então ele perdeu 2 empregos nisso aí, só sobrou para ele Enola Holmes nesse momento, né? E agora, James Gunn anunciou o porquê da saída de Henry Cavill do papel de Superman, porque ele fará um filme do Superman mais jovem. É um reboot completo do Superman que vai retratar aí o Clark Kent nos seus primeiros anos como repórter e também como super-herói, e aí conciliando as duas vidas de repórter e também de super-herói ali nos seus primeiros anos, ou seja, teremos o Superman mais jovem. Mas ao mesmo tempo o filme não é descrito como filme de origem, ou seja, pode ser que esse filme já comece a retratar o Superman como Superman, e não ele em Krypton, ele chegando na Terra, ele crescendo na fazenda e tudo mais, mas sim um filme que já mostre o Superman como Superman, sem enrolação. Vai ser interessante ver um Superman mais novo e no começo de carreira, né? Com seus erros, com seus acertos, com sua vida dupla, com seus sacrifícios. Vai ser muito interessante de ver isso. E fica mais interessante quando nós sabemos que o James Gunn vai roteirizar esse filme, ou seja, o roteiro é por conta de James Gunn e pode, ou não, isso não tá confirmado, a direção também ficar com ele, que seria interessante também. E aí eu tô pensando, esse projeto pode ser um projeto muito fora da curva pro próprio James Gunn. Porque o James Gunn, ele tá acostumado a fazer filme mais despojado, filme mais engraçado e tudo mais. E parece, pelo que estão falando, que esse Superman, ao primeiro momento que eu vejo isso, esse filme pode ser algo fora da curva do próprio James Gunn, se provando aí algo mais sério, um roteirista mais sério, um diretor mais sério até. Superman Legacy tem estreia prevista para o dia 11 de junho de 2025 e será um dos primeiros projetos de James Gunn efetivos acontecendo dentro da DC. E um projeto que eu tô ansioso pra ver também, que foi anunciado, é The Authority. Esse projeto me deixa muito ansioso pra ver, até por já conhecer James Gunn e já entender muito da direção dele, do roteiro dele, entender que esse filme se encaixa muito nele. Esse projeto vai ser baseado nos quadrinhos de Aaron Ailes e vai acompanhar um grupo de heróis muito à sua maneira ali, que resolve os crimes, que busca justiça à sua maneira. Eu arrisco dizer que é um grupo até de anti-heróis, ou quase isso, ou até mesmo isso. Mas eu fico com o pé atrás com algumas informações que foram soltas desse projeto junto com essas informações que eu acabei de dar pra vocês. A primeira é que ele não tem data de estreia ainda, mas vem logo após o filme do Superman, o Superman Legacy. Outra coisa é que um filme de grupo, né, um filme de time, de uma liga no começo desse DCU, porque o DCU tá começando, né? Será que seria efetivo? Será que não seria um tiro no pé? Porque tem a possibilidade de nós não nos apegarmos aos personagens. Se nós não nos apegarmos aos personagens, nós vamos cair num erro que a DC já tem hoje, que é realmente esse universo meio largado, sem você entender muito sobre a origem, sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente desses personagens. Tô ansioso pra ver, mas não mais ansioso do que o próximo anúncio, porque se não bastando um Batman nesse universo, nós teremos 2 Batmans na DC ao mesmo tempo. Foi anunciado The Brave and the Bold, Batman e Robin, que será interessante.
Primeiro que Batman e Robin parece ser um projeto que não foi feito ainda na DC, nada parecido com isso. Segundo, que James Gunn já falou que será um projeto totalmente novo, ou seja, que não vai trazer nenhum dos atores que já fizeram o Batman, que já tiveram o manto do Batman de volta. E terceiro, porque além de um Batman novo, nós vamos ter uma versão muito pouco explorada na sétima arte do Robin, dessa versão do Robin. Esse Robin desse filme será o quarto garoto a assumir o manto. Isso depois do Dick Grayson, depois do Jason Todd, depois do Tim Drake. Esse que nós veremos nesse filme será o Damian Wayne. Wayne, sacou? Sim, Damian Wayne, filho do Bruce Wayne com a Talia al Ghul, a filha do Ra's al Ghul. Bom, nos quadrinhos, o Damian é totalmente diferente ideologicamente do pai, ou seja, ele não tem problema nenhum em matar, é totalmente impulsivo e tudo mais, o que será muito interessante ver o Batman domando ele, por exemplo. Esse filme é um filme que é independente do universo de Matt Reeves, ou seja, como eu disse, o Batman do Matt Reeves é totalmente separado desse filme, o que indica, o que leva a crer que esse filme sim estará nesse DCU, estará nesse universo da DC. E o James Gunn também falou que nesse filme pode aparecer e ele pode explorar alguns outros membros da Bat-família, o que também pode ser muito interessante. Será uma visão que nós não tivemos ainda de um Batman com o seu Robin muito ao seu lado ali, um filme que pode ser muito sério, que pode ser muito cabeça, e que eu sinto que é mais uma vez o James Gunn falando sobre suas frustrações paternas, como em todos os outros filmes que ele faz. Mas esse próximo anúncio me pegou de surpresa, que foi o anúncio de Supergirl Woman of Tomorrow. Aqui estamos falando da Kara, que é prima do Superman, que vai ganhar um filme. Ainda sem data, Supergirl, a Mulher do Amanhã, vai se basear num quadrinho de Tom King e que tem a participação de 2 brasileiros, o Bilquis Evely e também o Matt Lopes. Participam desses quadrinhos e nós teremos a adaptação desse quadrinho com a Supergirl. A história vai acompanhar a Supergirl em busca de vingança pelo universo e tudo mais. Vamos lembrar de uma coisa interessante também aqui. Sasha Calle vai fazer a Supergirl em The Flash, mas o James Gunn ainda não confirmou, não falou nada se é a própria Sasha que vai voltar ao papel como Supergirl e será realmente a Supergirl recorrente do universo compartilhado da DC, né? Vamos ver aí a cena nos próximos capítulos relacionado a Sasha e também a Supergirl. Mais um projeto que finalmente nós tivemos informação depois de muito esperar e de muito pedir foi Lanternas Verdes. Finalmente nós tivemos a confirmação do projeto dos Lanternas Verdes. Não será um filme, sim será uma série. Já tinha sido anunciado antes do James Gunn e do Peter Safran assumirem a direção da DC, mas nada se falava mais do que apenas vai rolar. E agora realmente vai rolar, anunciado pelo James Gunn. Basicamente será uma série investigativa acompanhando o Hal Jordan e o John Stewart tentando desvendar um crime pela galáxia. Isso quer dizer que nós podemos conhecer muito mais do universo dos Lanternas Verdes e todas as suas nuances, novidades, o que acontece nesse universo, como andam, o que comem, o que fazem. Pode ser interessante, viu? Essa produção ainda não tem data de estreia, não sabe onde se vai estrear, mas provavelmente estreie na HBO Max. Tô ansioso pra ver isso aí. Eu tô falando isso várias vezes, mas eu não tô mais ansioso do que ver Paradise Lost. Isso eu tô ansioso pra ver. Quem não assistiu a sequência do Snyder Cut lá em Temícera e das Amazonas e amou. Quem não assistiu a Diana pequenininha lá na primeira sequência, nas primeiras cenas de Mulher Maravilha 2 e não amou também. Agora, finalmente, depois de tanto pedir, nós teremos uma série sobre as Amazonas em Temícera. Essa série, como James Gunn fala, vai trabalhar muito sobre as disputas políticas das Amazonas, muito antes da Diana nascer. Ou seja, não vai ter nada a ver com a Diana essa série. Ele também compara a série com um tom de política e dessa disputa política a Game of Thrones. Todo mundo ama as disputas e a política de Game of Thrones. Se for isso mesmo no universo de mulheres amazonas superpoderosas, isso vai ser maravilhoso. Mais uma vez, repito que não tem nada a ver com Gal Gadot, muito menos com Mulher Maravilha, porque
essa série se passará em Themyscira, se passará nas Amazonas, mas não na época em que a própria Mulher Maravilha tinha nascido. Isso uns anos antes dela nascer é quando vai se passar essa série. E, gente, entre mortos e feridos, uma coisa que perdura na DC é Amanda Waller de Viola Davis, que vai ganhar uma série. Vale lembrar que Viola Davis vai voltar ao papel de Amanda Waller numa série dela agora, uma série com o nome dela, que vai chamar Waller. E vale lembrar que Viola Davis, ela tá lutando, ela tá brigando por esse papel e esse personagem tá ali correndo atrás pra ficar há muito tempo. Porque Amanda Waller de Viola Davis está tanto no primeiro Esquadrão Suicida, que é um fiasco, como todos nós sabemos, não tem adjetivos para esse filme, quanto no segundo Esquadrão Suicida, que é muito bom, do James Gunn, inclusive. Além de fazer participações em Pacificador, na série do Pacificador, e também ela apareceu na cena pós-créditos de Adão Negro. Mas isso a gente esquece, porque vale lembrar que não temos nem Adão Negro e nem aquele Superman agora na DC, né? Essa série é descrita como uma continuação de Pacificador, até porque muitos personagens do elenco de Pacificador estarão presentes nessa série, o que faz total sentido. Pacificador, a série do Pacificador, inclusive se você não assistiu, assista que é muito boa, viu? Tem todo sentido a Amanda Waller estar por ali, sabe? E para encerrar os últimos dois projetos, primeiro, Monstro do Pântano. Sim, nós teremos um filme de Monstro do Pântano. Não temos muitas informações ainda sobre esse projeto, apenas que ele vai acontecer realmente e que será um filme mais voltado pro terror, pro suspense, pro medo da DC. É aquele rolê de misturar medo, horror com combate a vilões e também crise existencial, que é o que o Monstro do Pântano sempre tem. E para encerrar, um projeto que eu torço o nariz. Não vou negar para você que eu dou uma torcida no nariz, que é o Gladiador Dourado. É descrito como um projeto de comédia, vai ser uma série e vai acompanhar um homem que viaja do futuro para o presente usando alta tecnologia, e com essa alta tecnologia ele se vende como um herói. Segundo o próprio James Gunn, essa é uma versão de um herói com síndrome de impostor. Pode ser que seja muito ruim, pode ser que seja muito ruim, mas ao mesmo tempo a gente pensa aí de Pacificador, né? Se Pacificador com John Cena deu certo na mão de James Gunn, por que não uma série também mais ou menos parecida ali, com um clima que pode ser parecido, não seja boa, né? E esses foram os anúncios. Tem coisa boa ali, tem coisa maravilhosa, mas tem coisa que nós precisamos ali ter mais informações para entender mais sobre esse universo compartilhado e para onde James Gunn quer levar isso, né? Mais uma vez, o James Gunn e o Peter Safran fazem o papel do Kevin Feige na Marvel hoje, dentro da DC, nessa nova divisão mais independente. Mas eu acho que para essa construção da Warner Discovery de multiverso da DC, nós tenhamos que esquecer um pouco da construção que a Marvel fez e sim ter em mente essa raiz, um universo compartilhado. Como isso vai acontecer, de que forma, qual que é o tom disso, nós não sabemos ainda e nem devemos esperar muito baseado no que nós já sabemos de multiversos e tudo mais, que é o que nós sabemos da Marvel. Eu acho que vai ser uma coisa inteiramente diferente disso que nós já conhecemos. Porque assim, nós temos nesse universo, mesmo que separados em linhas temporais diferentes, filmes totalmente independentes, dois Batmans lançando filmes juntos. Nós temos um reboot do Superman, que era algo intocável até uns anos atrás. Pode ser que realmente esteja começando esse universo. Nós temos o Batman, nós temos dois Batmans até, nós temos um Superman. Pode ser que no final da série de Themyscira nós tenhamos a Diana nascendo. Enfim, existem possibilidades ali para realmente começar esse universo. Eu acredito que está em boas mãos e eu espero que seja bom. Até porque eu acho que essa é a última cartada da DC nos cinemas com produção audiovisual. É aquele rolê, né? No começo parece ter sentido, no final parece já não ter sentido nenhum. Estou só ansioso para ver as novidades que James Gunn e Peter Safran têm pra gente, como que isso aí será executado a partir de agora, viu, senhoras e senhores? Vai ficando por aqui esse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. O que você acha que será esse universo de James Gunn dentro da DC, hein? O que será que você acha que será tudo isso? Comenta aqui, não esqueça também de curtir esse vídeo e se inscrever no Dimensão Zero. Em breve estamos de volta, viu? Beijo, até mais.